Oi, pessoal, boa tarde. A Universidade Federal do Paraná tem responsabilidade por conta do adiamento das provas do concurso público para delegado de polícia e tem mais dois cargos, né? Me parece que é para investigador e datiloscopista, é papiloscopista. Bem, a gente foca mais no concurso que a gente vai fazer, mas eu quero dizer o seguinte: a Universidade do Paraná tem sim responsabilidade por esse ato totalmente descabido com os mais de 100 mil candidatos que estavam naquela capital e em outras cidades ali para a prestação do concurso público no último domingo. E eu quero dizer uma coisa para os senhores, para adiantar. Já demandei contra a Universidade Federal do Paraná e eu gostaria de convocar todos os candidatos, os 100 mil candidatos que os mais de 100 mil que estiveram naquela capital para fazer o seu concurso público, que ficaram ali desolados, desconsolados com essa tragédia, que eu posso dizer assim, com essa medida que for adotada pela banca examinadora. Então, entre com a sua demanda, processe, vamos processar a Universidade Federal do Paraná, porque eles poderiam ter tomado essa decisão 2 dias ou 3 dias antes, para que os candidatos não fossem pegos de surpresa. Mas, eu quero convocar você agora para ler o artigo 37, inciso 6 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Estará aqui a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado. Bom, as universidades federais de todo o país, elas são autarquias, são pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Então, ela compõe aqui a primeira parte do dispositivo, as pessoas jurídicas de direito público. Então, veja bem, nesse caso aí, a Universidade Federal do Paraná tem a responsabilidade objetiva por todos os danos que foram causados a todos os candidatos, né? Em relação à inscrição do concurso, gastos com passagem aérea, deslocamento, hotel, alimentação, tudo que foi utilizado pelo candidato, o deslocamento da sua cidade para a realização daquela prova naquele estado, é de responsabilidade da Universidade Federal do Paraná. Em relação a este entendimento da responsabilidade, eu quero trazer aqui uma informação a respeito do Supremo Tribunal Federal, no caso, uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, né? No caso, eles firmaram uma tese de número no tema 512. Aconteceu, por exemplo, lá em 2007, no estado das Alagoas, que a banca examinadora daquele momento foi uma banca privada que foi realizar o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Então, o concurso foi anulado por fraude no concurso público. O Ministério Público Federal representou pela anulação do concurso público. Então, veja bem, o candidato que teria feito a sua inscrição, iria participar daquele concurso, ajuizou uma ação por danos morais, danos materiais, pedindo a restituição de tudo que ele havia gasto para a realização daquele concurso, inscrição, hotel. Ele pediu tudo que tinha direito, né? Ele achou que tinha direito e realmente ele tinha. A União, a AGU, chegou e disse não, ele ajuizou a ação contra a União.
Ele colocou no polo passivo tanto a banca do concurso público, né, como também ajuizou contra a União essa responsabilidade. A AGU chegou e disse: não, a responsabilidade não é da União, a responsabilidade vai ser da banca que fez o concurso, porque ela assumiu por sua conta e risco a realização do certame e que não teve os devidos cuidados e houve violação do concurso público, né? A violação das provas, das provas que seriam realizadas. A coisa andou, né? Ficaram-se preenchidos aí a questão do recurso extraordinário, foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no tema 512 e disse o seguinte: o Estado responde, né, subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indício de fraude. Então, nesse caso, o Supremo disse que a banca teria a responsabilidade, como era uma pessoa jurídica de direito privado, de indenizar o candidato por todos os prejuízos que ele teve. Não é isso? Por todos os prejuízos que ele teve, e os poderes públicos, o Estado, responderia de forma subsidiária caso a pessoa jurídica de direito privado não preenchesse, não tivesse as devidas condições integrais de indenizar os prejudicados. Então, o Estado, subsidiariamente, também arcaria com essa responsabilidade, desde que, segundo esse tema afirmado pelo Supremo, a banca examinadora seja pessoa jurídica de direito privado. Então, se ela for pessoa jurídica de direito público, não cabe aqui esse entendimento. Se ela for uma pessoa jurídica de direito público, ela vai arcar sozinha com a responsabilidade, não cabendo aí a responsabilidade subsidiária do órgão público. Então, nessa demanda que os senhores irão ajuizar, no polo passivo vai figurar a Universidade Federal do Paraná, não o Estado, não o governo do Paraná, não é isso? De forma subsidiária, porque a banca, a Universidade Federal do Paraná, é uma pessoa jurídica de direito público, da administração pública indireta. Não cabe aqui o entendimento firmado no tema 512 pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, a questão é a seguinte, né? Eu estava observando aqui várias declarações, exposição sentimental de muitos candidatos que, assim como eu, estiveram lá naquele estado para prestar o seu concurso. Teve candidato que obteve um translado de ônibus de 3 dias. Teve um candidato, por exemplo, que foi de Fortaleza até Curitiba, 3 dias de ônibus para fazer o concurso público. Imagine o sentimento, não é isso, que ficou aquele candidato, 3 dias dentro de um ônibus para fazer um concurso público. E aqui é o seguinte, teve um candidato, por exemplo, que ele só estava com a passagem de ida para fazer o concurso, não tinha passagem de volta. Então, assim, ele foi fazer o concurso, veja, ele não tinha condições de ir e voltar, ele só tinha apenas a sua passagem de ida. Mesmo assim, ele foi, e para voltar ele ia contar com a sorte, né? Mas aí muitos candidatos ali, solidariamente, né, graças a Deus, se juntaram, fizeram ali uma vaquinha, como a gente chama, e conseguiram a passagem de volta de um determinado candidato. Inclusive, até o motorista do Uber levou o mesmo até a rodoviária, até o local onde ele pudesse pegar o seu ônibus, e não cobrou pelo aquele transporte ali daquele momento. Mesmo o pessoal do Uber, vocês sabem muito bem que não estão rodando ali porque vivem de forma satisfatória, né? Estão ali porque querem de alguma forma complementar a sua renda. Mesmo assim, foi lá e fez essa bondade. Deus abençoe a esse motorista do Uber que tomou essa iniciativa. E aí o que acontece? Ali, por exemplo, na Curitiba,
na rodoviária, gente, eu nunca vi uma cena daquela, candidatos deitado na rodoviária, né? O pessoal deitou dentro da rodoviária, colocaram lá suas bolsas, deitaram no chão. Outros foram para a frente da rodoviária ali no gramado e colocaram ali o seu lençol, sua bolsa e ficaram ali deitados. Por quê? Porque a prova terminaria às 18h30 e eles não tinham o que fazer. Ficaram ali aguardando o horário do seu ônibus, do seu voo, ficaram por ali mesmo. O aeroporto totalmente lotado de candidatos, como disse a rodoviária, os ônibus completamente lotados. Realmente, eu nunca vi uma coisa como essa. Às 5h40 da manhã, a Universidade Federal do Paraná, resolve adiar as provas do concurso público, né? Agora, eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte, né? Você sabe que isso é em qualquer capital do país, né? O Paraná é um estado fantástico. Curitiba, eu não encontrei um papel voando no chão. Realmente, um plano diretor perfeito ali naquela cidade. Como na cidade que eu fiquei hospedado, a cidade de Campo Largo, eu quero aproveitar aqui para deixar o meu abraço e o meu agradecimento a uma família de amigos que eu encontrei lá, e eles estão morando lá, ao amigo Elmiton. A minha esposa manda aqui um abraço para a sua esposa do amigo Elton. Quero mandar um abraço para os seus filhos, Lucas, Mateus. Peço desculpas se eu estou errando o nome, mas acredito que seja Lucas e Mateus. Peço desculpas, mas aí vocês sabem para quem eu estou mandando um abraço. O meu grande e forte abraço a todos vocês. Deus abençoe o amigo Elmiton, sua esposa e seus filhos aí na cidade de Campo Largo. Então, o que eu pude presenciar ali foi um sentimento totalmente negativo. No hotel, por exemplo, onde eu estava, eu pude ver os candidatos descendo pela manhã, tristes, outros de cabeça baixa para tomar ali o café da manhã, e realmente o sofrimento, a dificuldade que todos nós enfrentamos para fazer um concurso público não é fácil, é uma vida de renúncia. Muitos deixaram suas famílias, seus filhos, a gente deixa de se divertir, de buscar algo a mais assim para estar estudando, né? A gente procura estar nessa disciplina diária, e são guerreiros, foram mais de 100 mil guerreiros que foram aí atingidos e voltaram para suas casas com esse sentimento. Agora, minha palavra é a seguinte, que nós possamos continuar, né? Nós possamos continuar, e vai chegar o momento, isso serve até mesmo para que possamos nos preparar melhor, estudar mais, se dedicar mais. Aqueles que não estudaram bem, procurar melhorar nos estudos, aperfeiçoar mais, e vamos esperar a nova oportunidade. Agora mesmo, o Estado do Rio Grande do Norte, a Fundação Getúlio Vargas, já se pronunciou que o concurso está adiado. Eu acredito, sinceramente, que também o delegado do Pará, o Estado também vai sim adiar as provas. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que o concurso é de responsabilidade do CESP. Acredito que talvez o concurso não ocorra, mas é um concurso federal. Mas aí os estados que já se manifestaram a respeito do lockdown, eu escutei agora que Recife também deve fazer lockdown novamente. E aí, como é que a Polícia Rodoviária Federal, a União, vai fazer um concurso no estado onde o governador, desculpem, onde o governador e as prefeituras decretaram lockdown, né? Então não tem como ser realizado o concurso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Acredito que não, mas vamos esperar. Até o momento, o CESP, né, a banca CESP, não se manifestou a respeito, até a gravação desse vídeo. Mas acredito que também o concurso não será realizado, tá bom? E você que ainda não ajuizou a sua ação para minimizar esse sentimento,
doloroso de insatisfação, ajuize sua ação, processe a banca examinadora, porque eles devem ter mais respeito com todos aqueles concurseiros. Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.